Eu vou colocar então um VTzinho para você nos acompanhar hoje, o tema de hoje que tá super legal. Dá uma olhadinha no VT. Se manter informado sobre o que acontece ao redor do país e do mundo é importante. Afinal, com as notícias ficamos sabendo sobre a economia, as decisões políticas e até mesmo informações mais simples, como trânsito e clima, afetam nosso dia a dia e podem ajudar com a nossa rotina. Mesmo que seja importante ficar antenado às novidades, esse excesso de informação pode nos ser prejudicial. Estamos falando não apenas de jornais impressos ou televisivos, mas também das redes sociais e dos portais de notícia que aparecem a cada pesquisa realizada na web. Portanto, não é errado pensar que o ser humano se mantém informado a todo momento, até quando procura se distrair. Por conta disso, não é estranho perceber o estresse e a ansiedade que este exagero causa na vida das pessoas, podendo até ser algo pior e afetar o cotidiano do indivíduo. Veja como ouvir notícias demais pode prejudicar nosso psicológico agora, no Papo Reto. Tá aí, minha gente, um assunto de ponta, muito legal. Agora, quer ver uma coisa, ô Barba? A gente, antigamente os pais da gente sempre diziam, os professores, que nós deveríamos, quanto mais informação você tivesse, era melhor para você crescer, para você poder estar ligado no mundo todo. Então, em cima disso daí, eu vou colocar uma pergunta agora para o nosso convidado, Barba, e você gosta muito dele, que é esse grande psicólogo, o nosso querido Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, querido. Boa tarde, padre, tudo bem? Tudo. Fiquei sabendo que domingo é teu aniversário, então parabéns. Muitos anos de vida, que tenha sucesso sempre, saúde e muita felicidade. Ô, Gabriel, obrigado, rapaz. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, por lembrar aí, ficou sabendo. Legal, Gabriel. Obrigado mesmo, que Deus abençoe você. Ô, Gabriel, eu tava falando com o Barba aqui, que o Barba gosta de ler muito, é um rapaz bem informado, né? É um dos nossos cameraman aqui, super gente boa. Pô, antigamente, o Gabriel, nós tínhamos aquela deixa, tanto dos pais da gente como para os professores, que quanto mais informações nós tínhamos, era melhor para você estar bem antenado no mundo, para você poder arrumar até um bom emprego. Você tinha que saber muitas notícias, você tinha que ler. Tanto é que as pessoas liam muito jornal, lia mesmo, né? Não tinha essa questão hoje das redes sociais. Então, em cima disso, nós estamos passando hoje por uma fase muito difícil com a pandemia, você sabe disso. As pessoas hoje estão tendo muitas informações. Bom, não só em relação à doença, à morte, mas também como o país nosso país está vivendo uma das crises mais terríveis da história dele. Então, todos os dias as informações em todos os meios de comunicação são muito difíceis. A pergunta que eu quero já iniciar para você, meu querido amigo, olha, psicólogo que não tem para ninguém. Essas informações, todas que estão vindo, elas são boas, elas precisam ser filtradas, já vou colocar tudo isso. Como filtrar o que é necessário, o que é desnecessário, ok? Ou nós temos que fugir desse tipo de informações de uma vez. Eu queria colocar logo de cara isso para você, né? Logo no primeiro momento, para que você possa nos ajudar, querido. Legal. Bastante pergunta dentro disso, né? E a resposta talvez seja um pouquinho extensa, mas resumindo, o entendimento maior, padre, é assim: hoje em dia, né? Quanto mais informação e mais tecnologia a gente tem, mais meios de comunicação a gente tem à disposição da gente o tempo todo, 24 horas por dia, né? Antigamente, que nem você falou, né, padre, era mais escasso os meios de informação e de fontes mais confiáveis sempre, né? O que acontece é que hoje em dia a gente tem TV, rádio, internet de forma geral, então sites, blogs, as mídias sociais de forma geral, né? Aplicativo, celular, então são muitas formas de você entrar em contato com informações de todo tipo, né? E o grande problema, os principais, eu acho que prejuízos dentro disso tudo, dentro desse excesso de informação, é que as pessoas começam a ficar com um senso de decisão
mais debilitado. Né? Por quê? Porque quanto mais informação tem, e essas informações elas podem ser tanto verdadeiras como falsas, né? A gente tem aí, a gente se fala muito sobre fake news hoje em dia, né? Sim. Mas esse excesso de informação, da mesma coisa, pode ter várias opiniões diferentes, né? Tanto positivas quanto negativas. E isso, entrando em excesso dentro da mente, dentro do cognitivo da pessoa, faz com que ela fique mais perturbada, ou seja, ela não consegue ter uma decisão mais assertiva do que ela tem que fazer, do que ela não tem que fazer e assim por diante, né? Então, fica com maior dificuldade do dia a dia de tomar decisões e aí, pior, aumenta o nível e a condição de gerar uma ansiedade, né? Gerar uma crise de pânico, gerar uma tristeza e assim por diante, né? Então, aí você falou, padre, de como fazer para lidar com esses tipos de informação. E aí você falou uma palavra que é uma palavra-chave dentro disso tudo, né? Uma das técnicas de entendimento que a gente tem a respeito disso é filtrar. Como filtrar, né? Filtrar significa assim, você conseguir perceber fontes de informação, pegar fontes de informação que sejam realmente fidedignas, que passem confiança para a pessoa. Então, não é uma mensagem de WhatsApp compartilhada que você vai acreditar. Muito não bom. É num blog X que você vai acreditar. Então, comece a se certificar de que esses fatos que você está vendo têm uma base científica de informação, uma razoabilidade, né, para que Sim. você não fique caindo sempre nessas fake news ou nessas notícias super exageradas, né, dentro de todas as situações que a gente passa, que a gente sabe que é difícil. Entendi, que legal. Então, essa questão do filtrar, mas existem algumas técnicas, Gabriel, que você poderia dar para os nossos telespectadores que mexe muito com o celular, que mexe muito com o computador, que as informações estão chovendo o tempo todo. Quais seriam alguns caminhos que a gente poderia filtrar? Como achar isso? Como, por exemplo, você pega uma informação sobre a política brasileira, você tem um montão. E aí, às vezes, você pega até algumas informações com nomes importantes, mas quais seriam algumas dicas para isso? Será que você poderia nos ajudar a colocar, olha, um dos caminhos seriam esses, as pessoas, ao invés de ir nessa informação, você falou que vai ter que buscar alguma coisa que tenha uma base, que tenha um conteúdo mais bem específico, mas com maior seriedade. Mas existem esses conteúdos? Onde encontrá-los? Existem algumas pistas para isso? Olha, é muito difícil falar sobre aonde você encontra, né, os meios mais idôneos, por exemplo, né, as fontes que você consegue checar. Certo. Mas, por exemplo, notícias, vamos pegar por base, por exemplo, o que a gente está passando, né? Tá. A pandemia e tudo mais. Então, notícias baseadas tanto em ministérios de saúde de todos os governos, né, tanto aqui do Brasil quanto de fora, para você pegar notícias de fontes que tenham uma pesquisa, que tenham um processo que a gente considera idôneo até segunda ordem, né? É uma mensagem, é uma notícia, uma fonte muito mais confiável, né? Além das fontes, então, além de buscar isso, existem outras técnicas que você pode usar em paralelo que também ajuda nesse processo, né? Então, uma outra forma de você fazer isso, padre, é limitar o tempo. Então, você define um tempo de checagem de notícia. Então, você não vai ficar vendo notícia 24 horas por dia, né? Principalmente quando a notícia é negativa. Antes de falar disso, deixa eu até dar um ponto que eu acho que é importantíssimo da gente entender. Naturalmente, o ser humano ele tem uma tendência a focar mais no negativo, sabe? Já ouviu aquela frase de notícia boa não dá ibope, né? Sempre falam isso assim. E isso é uma tendência natural do ser humano, porque nós, por evolução, né, o nosso cérebro tem a tendência de focar mais no negativo como um processo de atenção, né, de como a gente consegue sobreviver àquilo. Lógico que hoje em dia isso o nosso cérebro não entende a diferença do que é um medo real e um medo lido, um medo imaginado, né?
Mas então, quando ele percebe uma notícia ruim, ele tem a tendência de continuar se aprofundando naquela notícia ruim. Tem mesmo. Procurar mais ainda informação disso. Aí fica 24 horas por dia. Eu tinha paciente meu que ficava 24 horas por dia vendo notícia negativa do Covid. Né? Então, isso tudo faz com que a pessoa gere mais ansiedade, entre em depressão. Tudo isso por quê? E outra, a tendência natural de se viciar em notícia negativa. Boa. Porque como o nosso cérebro tem a tendência de ir mais para o negativo, você pega o negativo, aí repete, você fica naturalmente só acostumado a ver notícia então negativa. Então você já entrou bem no local onde a gente queria chegar, né? Essa questão de não saber filtrar aonde as doenças chegam é porque a pessoa é levada mais, sim, por notícias negativas. Já já vou fazer outra pergunta para você e fica aí firme aí, meu querido Gabriel Monteiro, grande psicólogo. Tamo junto. É isso aí. Gente, vamos lá, para de batendo um papo aqui com Gabriel Monteiro, psicólogo. Nós estamos falando a respeito das notícias, que notícias demais podem prejudicar. Então nós chegamos a uma conclusão aqui, querido Gabriel, que nós precisamos ter as notícias. Isso já ficou claro, você explicou bem nas entrelinhas da sua explicação. Porém, nós precisamos aprender com tantas informações hoje a filtrar. Filtrar o que convém, o que realmente é saudável, é idôneo, e que isso requer de cada um fazer uma busca de uma maneira sensata, com calma, não ficar ouvindo. Você explicou bem, nós temos uma tendência por notícia ruim e ficar cavucando, e você só vai piorar a circunstância todinha. Por isso a gente está vendo muitas doenças psicológicas que estão ocorrendo no nosso meio. Então vamos lá, eu tinha ouvido falar sempre, aquela coisa de criança, Gabriel, que o ser humano, ele não usa toda a sua capacidade mental. Infelizmente, né? Ele poderia usar mais, ele usa apenas uma porcentagem muito pequenininha. Então, em cima disso, quais seriam, nos seus estudos como psicólogo, caminhos que a gente possa fazer diariamente nesse filtro, nessa busca de informações, que elas sejam idôneas, que elas possam fazer o inverso de muita informação ruim? Você tem que conviver com as informações. Como eu devo trabalhar minha cabeça, minha leitura, para que eu tenha notícias que possam elevar o meu espírito, a minha alma? Perfeito, padre. Tem uma pesquisa de uma psicóloga americana chamada Barbara Fredrickson. Ela é uma dos pilares aí da psicologia positiva, que é a minha área, né? Uhum. E ela tem um estudo muito bonito a respeito de informações negativas e informações positivas, né? Eventos negativos e positivos durante o dia. E tem uma média que se fala para que você continue com um bem-estar, busque a felicidade no teu dia e tudo mais, que é uma proporção de 5:1. Ou seja, cada notícia negativa ou cada evento negativo que você vivencia ou lê, enfim, de uma forma geral, você tem que buscar conscientemente pelo menos 5 notícias positivas, né? Então, isso é um exemplo muito bacana para esse tipo de comportamento que a gente está vendo hoje em dia, né? De muita informação e o pessoal sempre buscando notícias negativas ou vendo só notícias negativas, que é o que tem sempre na capa, né? Geralmente a capa de jornal, tudo é sempre notícia negativa. Então, começar a buscar coisas positivas no dia, coisas positivas de informação, né? Aprender uma coisa nova, né? Buscar informações sobre, como meditar, como fazer uma respiração bacana, como se exercitar ao ar livre ou dentro de casa. Buscar alternativas, informações que são saudáveis para a sua mente e que você possa até aplicar no seu dia a dia, né? Isso eu estou falando de informação, mas a gente também pode buscar no nosso dia. Às vezes a gente viu uma notícia negativa e a gente falou, poxa, a notícia é negativa, mas na minha vida eu tenho isso de positivo, eu estou vivenciando isso. Pelo menos 5 ações ou comportamentos ou situações que são positivas. Isso já equilibra um pouco mais o nosso dia e a nossa mentalidade para não ficar afundada sempre no negativo, né? Essa é
é uma técnica muito legal de fazer e dá para fazer também entendendo esse comportamento de pesquisa de comunicação, né, de informação. Pô, que legal. Então, quer dizer, por exemplo, né? Vamos supor que eu estou aqui ouvindo alguém falar, ai, você viu isso, não sei o quê, você viu aquela notícia. Se essa notícia, para mim, ela não está sendo bem, ela não está legal, percebo que ela é uma notícia ruim, eu também tenho todo o direito de falar, poxa, que coisa, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte, você sabia que, olha, aí você puxar alguma coisa, ou ao sair desse ambiente, você começar a prestar atenção em algumas coisas que você pode fazer no teu campo de trabalho que está indo bem. Fala, poxa, então eu vou fazer isso. Ah, estou construindo a minha casa. Pô, o que eu posso fazer na minha casa? Que não sei o quê, papapá, babá. Pô, vou sair com meu filho para jogar bola. Deixa eu ligar para ele. Quer dizer, você tem que canalizar, colocar nos espaços do seu cérebro, mas seria mais ou menos isso também, né? Exatamente. Regiões e canalizar coisas positivas para quê? Para que essas informações, elas não sufoquem você. Seria isso, né? Exatamente, padre, exatamente. E aí você direciona a sua mente para fatos positivos, para você ficar mais leve, com maior bem-estar, né? Isso é fundamental, porque senão, imagina, as pessoas que principalmente começam a ver notícias logo cedo, logo de manhã, ver notícia negativa, você tem uma tendência muito grande a ficar com o seu dia inteiro com aquilo na cabeça. Exatamente. E aí fica lá ou um processo de ansiedade, sim, ou um medo excessivo, ou uma raiva, dependendo do caso. Sim. Então você meio que suja teu dia inteiro com esse pensamento. Então, se você canaliza e faz esse trabalho positivo, por mais que você tenha que ver alguma notícia negativa, que faz parte, se você trabalhar o outro lado, você limpa isso e você vive um dia de cada vez muito melhor, né, com maior bem-estar. Que legal. Legal. Olha, Gabriel, é sempre uma pena quando a gente tem que terminar um assunto com você, viu? Eu realmente fico com aquela sensação, aquele gostinho, pô, eu queria mais, eu queria aumentar várias perguntas para você. Eu agradeço muito por hoje, mais uma vez, você já nos ajudou bastante, tá bom? Já deu uma caminhada legal aí para a gente sair fora dessas informações ruins. No próximo programa nosso aí que a gente for pensar aqui, já estou pensando nos temas aqui, eu quero chamar você de novo, tá ok? Tamo junto. Grande, obrigado pelo parabéns. Tchau, aí. padre. Tchau. Tchau, imagina.